Louvado seja Deus. Muitos irmãos têm me perguntado a respeito do sábado. Os evangélicos devem ou não devem guardar o sábado? Eu fiz um estudo muito apurado, procurei examinar tudo que eu tive oportunidade e cheguei a uma conclusão que eu creio que vai ajudar a todos os nossos irmãos evangélicos. No livro do Êxodo, capítulo de número 31, versículo 17, está escrito assim: Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Deus, quando levou o povo dele para o deserto, ele deu para eles mandamentos. E o 4º mandamento da lei de Deus é que o povo deveria guardar o sábado. O Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre o sábado, ele disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus fez para poder assim proporcionar ao homem um dia de descanso, um dia em que ele pudesse estar na presença do Senhor, adorando, louvando e descansando dos seus serviços. Então, o sábado se tornou um mandamento para beneficiar o homem. Só que existem leis que foram exclusivas entre Deus e o povo de Israel, como está registrado aqui nesse versículo: entre mim e os filhos de Israel. Não foi entre Deus e todas as nações. Nós evangélicos somos profundos defensores da doutrina neotestamentária. Doutrina essa ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos seus apóstolos, as quais nós devemos observar. Dos 10 mandamentos que Deus deu para o seu povo, apenas 9 deles aparecem no Novo Testamento. E nenhuma vez sequer nós encontramos o mandamento de guardar o sábado. Os outros 9 nós encontramos no Novo Testamento, menos o de guardar o sábado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, nesse ensinamento, que nós não podemos ser julgados por causa de comidas, bebidas, festas, luas ou sábados. Ou seja, se nós não podemos ser julgados por causa do sábado, é porque não é mandamento para nós, a igreja do Senhor. Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu para irmãos que eram conhecidos como os irmãos gentios. E na carta aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo 5, está escrito assim: faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, a questão de dia, de guardar dia ou dias, isso depende de cada um, porque ele está deixando claro aqui que nós temos que ter a nossa opinião bem definida na nossa própria mente, porque tem gente que distingue entre dia e dia, que para o Senhor faz. Tem gente que come e come para o Senhor e dá graças a Deus. Então, Paulo deixou claro nos seus ensinamentos que nós não podemos ser julgados por causa de dias, de comidas e outras coisas, porque todas as coisas são do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele falando sobre o sábado, isso está registrado em Mateus, capítulo de número 12, e o versículo 5, ele fala assim: Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Então,
ele explicando aqui sobre aquele tempo onde Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães das proposições, aos quais não era lícito comer, e eram exclusivamente dos sacerdotes. E Davi comeu, e Davi não se tornou culpado. Os sacerdotes, eles também quebravam o sábado, eles violavam o sábado e ficavam sem culpa. E a palavra diz no livro do Apocalipse, um versículo muito forte, aonde o Senhor Jesus Cristo aqui, ele revela algo extraordinário. Capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o Senhor Jesus, ele deixou claro que ele nos fez, ele nos constituiu como reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, se os sacerdotes da antiga aliança, eles violavam o sábado e ficavam sem culpa, quanto mais nós, que somos sacerdotes da nova aliança. Então, está mais que claro na Bíblia Sagrada que para a igreja do Senhor, o mandamento do sábado não é válido, ou seja, nós não somos obrigados a guardar o sábado, porque estamos vivendo na nova aliança. E na nova aliança, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, ninguém pode nos julgar por causa do sábado. Que Deus vos abençoe.